Meus irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está de pé? Vamos ler um texto bíblico que está escrito por Paulo na segunda carta que ele escreve a Timóteo. Capítulo de número 1, versículo de número 10. Por favor, quem achou pode ler para mim. Quero ser rápido esta noite, mas muito objetivo. Segundo livro que Paulo escreveu para Timóteo. O capítulo 1, versículo apenas, o 10º, o verso 10 deste capítulo. Por favor, você achou, leia para mim. Sendo agora revelado Amém. Sente, irmãos, por favor. Quero agradecer ao meu pastor Lucínio, obrigado pela oportunidade, os companheiros que poderiam estar aqui no meu lugar. Mas agradeço a Deus pela oportunidade de falar neste culto de missões sobre o poder da obra missionária operada por Cristo em favor dos homens. Baseando-me nesse texto aqui do verso 10, aonde a palavra abolir aparece, manifestada agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. O texto não diz que ele destruiu a morte. O texto diz que ele aboliu. Entre destruir e abolir existe uma diferença muito grande, pastor. Porque a palavra abolir quer dizer anular ou cancelar. Quando que destruir é tirar a ação por completo. Nós vimos que a obra grandiosa de Cristo lá no Calvário, feita em favor dos homens, deu ao homem a oportunidade, como já foi citado aqui esta noite pelo pastor Jefferson, do capítulo 10 de Romanos, verso 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer nele não será confundido. Olha o poder desta obra, trazendo ao homem a oportunidade de tomar uma decisão e dizendo para o homem, se você decidir por mim, você não será confundido. Não importa onde você esteja, quem você esteja, o que você fez, se você crer em mim, você não será envergonhado e nem confundido. E lá no verso 13 do mesmo texto usado, ele diz, porque todo aquele, independente de cor, de raça, que invocar o nome de Jesus, será salvo. Então esta obra é ilimitada, e a salvação está aberta para todos os homens. E por quê? O texto diz que quando ele se manifestou, ele aboliu a morte. Quem não tem medo da morte? A única coisa que o homem não regenerado respeita é a morte. O maior bandido, o maior matador de aluguel, que não teme a ninguém, mas na decisão da morte ele treme. Todos temem a morte, mas o homem que está em Cristo sabe que para ele ou para ela a morte foi abolida, anulada. E você vai dizer, mas irmão, a morte está por aí agindo. Está. Ela só vai ser destituída no final, quando lá no capítulo 15 do livro de 1 aos Coríntios, verso de número 46 ou 26, Paulo diz assim, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Lá ela não vai ser mais anulada, lá ela vai ser destruída definitivamente. E por quê? Porque Cristo tem este poder. Nós vimos na Bíblia muitos casos de restauração de vida. No Antigo Testamento, Elias, Eliseu. No Novo Testamento, o próprio Jesus ressuscitou, deu vida a várias pessoas que haviam morrido. Paulo, Pedro. Mas ressurreição só aconteceu uma.
Porque restauração de vida é quando alguém morre, é ressuscitado e torna a morrer de novo. Mas ressuscitar, quem é ressuscitado nunca mais morre. E o nosso Cristo foi o único em toda a história que foi ressuscitado. Quando eu leio o livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 17 e 18, João estava lá, e no verso 12, ele vai dizer: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi um semelhante ao Filho do Homem. E no verso 17 e 18 ele vai dizer: e eu quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua mão e disse: não temas, eu sou o que fui morto e agora estou vivo para todo sempre. E trago comigo a autoridade sobre a morte e sobre o inferno também. Esse é o nosso Cristo. Ele agora aboliu a morte. Tirou o efeito condenatório que a morte trazia. E de que forma Jesus aboliu a morte? Você sabe que a morte entrou pela desobediência. Precisaria levar os senhores para o livro do Gênesis, para que você entendesse, no capítulo de número 2, o verso de número 7 e 8, depois o 16 e o 17, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Versos 16 e 17, Deus escreve no coração do homem o primeiro mandamento com relação à permanência da vida, que era a obediência. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore da vida comereis com liberdade, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, com certeza morrerás. Foi o próprio Deus que deu vida e que pela primeira vez a palavra morte aparece nas Escrituras. O homem fica no jardim e vivia num paraíso, não havia imperfeição no jardim, havia plenitude, havia paz, havia liberdade, havia alegria, havia harmonia. O homem era senhor de tudo e de todas as coisas. Os animais ferozes não existiam, todos se submetiam à autoridade de Adão. Até que então a astúcia serpente seduziu Eva a desobedecer o mandamento divino. Se você ler no capítulo 3, verso 4, 5, 6 e 7, você vai entender. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Em quem nós vamos confiar? Deus disse: certamente morrerás. O diabo diz para Eva: com certeza você não vai morrer. Em quem nós vamos confiar? Vamos confiar em quem tem a verdade, que é Jesus. Muitos estão sobre o muro com dúvida e perguntando em quem confiar. Confie em Deus. Deus não mente. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nas quais é impossível que Deus minta. Em Deus não há desvio para fora da verdade. Deus não tem nenhum defeito moral. Você pode depositar toda a sua confiança na pessoa de Deus, porque Deus é fiel. Não tendo ninguém para jurar, Ele jurou por Ele mesmo. Porque Ele é fiel. Mas deixe eu adiantar minha mensagem para concluir. Eva não precisava crer na serpente.
ela podia continuar crendo em Deus. Por quê? Viviam em harmonia, irmãos. Viviam em perfeição. Por que duvidar? Não havia nenhuma semente de dúvida no coração de Eva para que ela dissesse a verdade. Isso aqui é imperfeito, isso aqui é ruim, isso aqui é feio, isso aqui não está bom. Era tudo perfeito. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Era nota máxima. Não havia imperfeição, era tudo 100%. Mas mesmo assim, eles optaram por livre e espontânea vontade em duvidar de Deus. Como hoje, nós não ouvimos uma voz estranha, colocando a nossa fé sobre dúvidas. É a voz da serpente. E por que duvidar? Como já dissemos aqui, o pastor já leu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É verdade. Isso não é brincadeira, isso é verdade. A Escritura diz: quem crer em Jesus não será deixado para trás, não será abandonado, não será desamparado, será recolhido por Deus e perdoado em Cristo Jesus. É verdade. O verso 6 vai dizer assim, sobre a insinuação da serpente. E a serpente diz aqui, porque Deus sabe, colocou Deus contra o homem, que no dia em que deles comerdes da fruta, vão se abrir os olhos de vocês, e vocês vão ser como Deus. Sabe por que o mundo está assim? De mal a pior? Por causa da serpente, que diz para o homem que o homem é uma divindade, que o homem é Deus, que o homem não precisa servir um Deus que ele não vê. A sociedade está sendo iludida até hoje pela serpente. E você também um dia estava iludido, eu também estava iludido, mas um dia nós ouvimos o evangelho que muda, o evangelho que transforma, e aceitamos este evangelho, recebemos este Cristo ressurreto, que tem poder de abolir a morte, e no futuro destruir a morte também. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela. O verso 7 vai dizer, então foram abertos os olhos de ambos. Foi automático. É verdade que Adão viveu 930 anos e ele não morreu fisicamente, ele não morreu quando comeu, mas ele morreu espiritualmente no mesmo instante. Você vai ver que o texto vai dizer que quando eles comeram, eles olharam para si e sentiram vergonha do seu estado de nudez. Algo que antes da desobediência não acontecia. Agora a consciência estava ativa pela desobediência e acusou Adão. E eles fizeram uma túnica de pelo, ou de folhas de figueira, e cobriram a nudez de Deus. Então o verso 8 vai dizer, e depois que eles fizeram isso, eles ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Oh Deus bom e fiel, pastor, que mesmo com o homem na condição de desobediente, ele não abandona, ele não vira as costas, ele veio para o encontro marcado. Você pode ter tido problema, dificuldade, mas se você chegou aqui, tem uma palavra de Deus para você, tem esperança para você aqui, tem promessa para você aqui, tem salvação para você aqui, tem vida para você aqui, tem saúde espiritual para você aqui, porque aqui é a UTI de Deus. E o médico aqui tem PhD. É formado no mais alto grau. O doente só não é curado se não quiser. Porque se o doente quiser ser curado, ele vai ser internado e já vai receber alta agora mesmo. Ele entra em estado de morte e sai em estado vivo, perfeito, dando glória, dando glória, dando glória. Por quê? Porque este Cristo que eu prego, ele aboliu a morte. E deixa eu dizer, voltando para o texto, de que forma ele aboliu a morte? Anulando o pecado. Se não houver pecado, não há morte. Porque a morte entrou pelo pecado.
E se você, Romanos 8:12 ou 5:12, Paulo vai dizer assim, ó, pelo que por um homem, referindo-se a Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que Jesus é chamado o segundo Adão. Por quê? Porque ele assumiu a forma do homem, visto que o pecado entrou pelo homem. E agora vem Jesus. Então lá em Filipenses 2:6, aquele texto vai dizer o quê? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. A forma por onde o pecado entrou. E agora diz que ele aboliu a morte. E de que maneira ele aboliu a morte? Ele aboliu a morte tirando o pecado do homem. E aonde não há pecado, não há morte e nem condenação. Você vai ver que as epístolas estão cheias de referência, apresentando Jesus como oferta pelo pecado. Só desta maneira ele pode abolir a morte. E eu olho para Efésios 5:2, para mim concluir a minha mensagem. Efésios 5:2, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós em oferta a Deus. Oferta. Ele foi uma oferta que se ofereceu no meu e no teu lugar a Deus. Oferta. 1 Pedro 2:24 diz o quê? Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre a cruz. Oferta. Para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas feridas de Jesus, nós ficamos são. Aqui é a UTI de Deus, eu disse. O homem entra em estado de morte, de óbito, e sai com atestado de vida. É o único hospital que ele entra em coma e sai vivo. É aqui, na casa de Deus, na igreja. Através da ministração do Evangelho, que é o poder de Deus. Viu só? Levando ele mesmo, ele oferta sobre o seu corpo, os nossos pecados. Ele levou tudo sobre a cruz. Por isso que ele teve que morrer. Porque se ele não morresse, ele não pagava a conta. A lei exigia a morte do transgressor. Mas ele não tinha pecado, irmãos. Ele não precisava morrer. Ele morreu por amor da tua alma e a minha alma. Ele morreu por amor da igreja, de vocês, dos senhores e senhoras que estão aqui esta noite. Por isso seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. Seja grato e não ingrato a Deus. Não duvide da bondade. Não duvide da misericórdia. Não duvide do amor. Não duvide do perdão. Não duvide da longanimidade de Deus, falamos aqui esta manhã. A paciência de Deus em esperar a decisão do homem. Que é longano, tardio em irar-se. Levou, aboliu, paralisou o efeito condenatório da morte. Eu vou terminar. Depois de ele abolir a morte, se oferecendo em lugar no meu e teu. Agora, Deus olha para nós e não tem mais pecado. O pecado adâmico, o pecado da natureza humana, tirado. E aonde não há pecado, não há condenação. Diz que o salário do pecado é a morte, mas agora Cristo levou na cruz, por isso ele morreu. Diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então o que eu quero dizer é que você está livre esta noite. 6:18 de Romanos, Paulo vai dizer, libertados do pecado, fosseis feitos servos da justiça. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aboliu a morte. Trouxe vida. Luz, vida e imortalidade. O pacote é completo. Não falta nada.
O pacote é completo. Diz para mim, para você, você não precisa mais temer a morte. Porque para vocês, a morte agora é apenas um passaporte que transporta vocês do lugar terreno para o lugar celestial. E para mim terminar, quando Marta e Maria esperavam Jesus e ele veio, o Lázaro já estava no sepulcro, e quando ele chegou, e Maria disse, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu sei que ele não teria morrido. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. É promessa. João 8:51, ele disse, em verdade vos digo, que quem guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Seja crente. Crente convicto. Não crente duvidoso. Não crente medroso, mas crente convicto de que a salvação é tua em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé, por favor. Não sei qual é a sua condição esta noite. Se a tua condição é de pecador, eu volto para o verso 9 citado aqui no início da pregação. A saber se com a tua boca, com a tua boca, confessares o Senhor Jesus Cristo. O que é confessar? É crer no seu sacrifício. É dizer, realmente eu acredito que Ele se fez oferta pelos meus pecados e eu quero aceitar esta proposta. Eu quero aceitar esta oferta. Eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Senhor, nós oramos esta noite sobre o poder do teu nome, do nome de Jesus, o que venceu a morte, o que ressuscitou dentre os mortos, a primícia, Senhor, a primícia. Aqui está a tua igreja, homens e mulheres, eu não conheço, não sei qual a necessidade de cada um, mas a palavra tem dito esta noite, que nós, se crermos, não ficaremos impunes, ou não seremos confundidos, e se confessarmos, seremos aceitos e recebidos. Se tiver boca confessando, se tiver coração aberto aqui crendo, se tiver gente necessitada aqui, Senhor, vai ao encontro, Senhor, e que no nome de Jesus, seja sarado, seja restaurado, para a glória de Deus, amém.